No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a relação do intestino com o aparecimento de doenças autoimunes. Eu sou a doutora Rafaela Alias, sou médica, trabalho com emagrecimento, menopausa, climatério e estilo de vida saudável. Então, se você está aqui neste canal, já aproveita para seguir o meu canal, para ativar o sininho para você receber notificações e curtir e compartilhar este vídeo, tá bom? Para que essa informação ela chegue para o máximo de pessoas possível. E quando a gente tem informação de qualidade, a gente tem ouro na nossa vida. E aí nós conseguimos tomar boas decisões e fazer boas escolhas. Então, o meu papel aqui com você é te trazer informação de qualidade para você aplicar aí na sua vida e ter uma vida saudável, tá bom? Então, no nosso conteúdo de hoje, eu vou explicar para vocês a relação do intestino com o aparecimento de doenças autoimunes. É muito comum eu receber aqui no meu consultório mulheres que já estão muito sintomáticas, muito cansadas, sem energia, tendo queda de cabelo, se sentindo flácidas, com baixa massa muscular, ganhando peso, tendo um sono muito ruim, uma qualidade de vida péssima. E aí, quando nós vamos avaliar esses exames, essa mulher ela já está abrindo um quadro de alguma doença autoimune, seja na tireoide, seja na pele, artrites. As mais comuns que eu recebo aqui no meu consultório, tiroidite de Hashimoto, podendo ou não já estar em um hipotiroidismo de Hashimoto, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, síndromes intestinais, colites, doença de Crohn, temos também psoríase, doenças, hã, doenças no tecido conjuntivo, doenças na pele, queda de cabelo muito intensa, manifestando já com alguma alopécia, enfim, esses são os quadros mais comuns. E eu quero explicar para vocês como é que começa essa doença e como que a gente pode prevenir o aparecimento de uma doença autoimune. E eu quero já deixar claro aqui para vocês que a genética, ela é um ponto, mas o que comanda a nossa vida, se nós vamos ter uma doença ou não, é a epigenética. E a epigenética é o que eu faço com os meus próprios genes. Será que eu estou ativando os meus genes para despertar uma doença em mim? Ou será que eu estou, através do meu estilo de vida, silenciando os meus genes e protegendo a minha saúde e evitando com que eu abra alguma doença? Fica aqui a primeira reflexão para vocês. Absolutamente todas as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm início dentro do nosso intestino. E falando das doenças autoimunes, a doença autoimune, ela começa no sistema intestinal. Então, tudo que nós colocamos dentro do nosso corpo, seja através da nutrição dos alimentos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, o ambiente que eu estou inserida, muito estressante, ao longo dos anos, isso tem uma interferência dentro de nós. E quando a gente fala em estilo de vida, se eu sou uma pessoa que dorme mal, eu já tenho um padrão de ciclo circadiano ruim, eu sou uma pessoa que me alimento mal. Eu quase não como durante o dia e quando eu coloco alguma refeição dentro de mim, é cheia de carboidrato refinado, é cheia de açúcar, é cheia de farináceo, de conservante e mais. Se eu estou sedentária, eu não estou fazendo, praticando exercício físico, saibam que eu estou inflamando o meu corpo diariamente e eu estou ativando genes que vão potencializar o aparecimento de alguma doença no meu corpo, principalmente as doenças autoimunes. E agora trazendo aqui para o nosso intestino, então vou colocar uma foto aqui para vocês. Vejam bem como é um intestino saudável. Nós temos as células chamadas de enterócitos e essas células, elas ficam coladinhas uma do lado da outra. E é assim que tem que ser. O nosso intestino, ele forma uma barreira dentro de nós. Então, ele protege o nosso corpo contra a entrada de visitas, de coisas dentro do nosso sistema sanguíneo que nós não precisamos. Então, a nossa barreira, né, a nossa célula intestinal, ela funciona como uma defesa associada ao nosso sistema imunológico. Ao longo dos anos, se você está tendo aí esse estilo de vida que eu expliquei aqui na outra parte, sedentário,
dormindo mal, comendo mal, quase não bebe água, vivendo num ambiente muito estressante, que é a maior parte da nossa rotina, nós vivemos em ambientes estressogênicos. Saiba que tudo isso tem um efeito direto dentro do seu intestino. E aí essa célula que tem que ficar coladinha uma do lado da outra, ela começa a perder a sua cola, ela começa a perder essas junções, chamadas do inglês tight junctions, que são colinhas, são presilhas que colam uma célula ao lado da outra. E quando ela começa a perder essa cola, essa célula desgruda uma da outra, e aí nós começamos a ter um quadro de permeabilidade intestinal. E aí nós começamos a perder a nossa barreira intestinal, nossa defesa. Quando isso acontece, a gente deixa de ter uma proteção extra aqui no nosso corpo, que é essa perda da integridade intestinal. Segundo ponto é que, se eu estou apresentando às minhas bactérias alimentos com alto teor de açúcar, gordura saturada, álcool, os refris da vida, os docinhos, né, aquela sobremesa ingênua, aquele famoso é só hoje, eu mereço, né? E aí já se passaram 5 anos. Enfim, se eu estou oferecendo esse tipo de alimento para dentro do meu intestino, eu estou causando um quadro de disbiose intestinal, que é o desequilíbrio das bactérias do nosso intestino. Uma coisa interessante para vocês saberem é que de 2 a 3 quilos de peso do nosso corpo é formado por bactérias. Então, elas moram aqui dentro do nosso intestino, a gente querendo ou não. Então, elas se hospedam aqui dentro de nós. E se a gente não trata bem as nossas hospedeiras, elas vão se revoltar contra nós. E aí, veja bem, se você está oferecendo alimentos que elas não gostam, elas não vão trabalhar ao seu favor. E o que é que elas gostam de comer, afinal? Elas gostam de fibras, elas gostam de fruta, de verdura, elas gostam de alimentos in natura. E essas bactérias, quando bem alimentadas, elas produzem um negocinho chamado de ácido graxo de cadeia curta. E esse negocinho importantíssimo, vamos colocar uma sigla, ácido graxo de cadeia curta, AGCC. Esse ácido graxo, quando ele é produzido a partir das nossas bactérias que recebem bons alimentos em boas concentrações, esse ácido graxo ele cai na nossa corrente sanguínea e esse ácido graxo ele vai ligar aqui no nosso cérebro e ele vai fazer aquela famosa conexão eixo intestino-cérebro e vai fazer com que nós produzamos bons níveis de hormônios, regule o nosso eixo aqui de apetite. Então, a gente começa a ter um controle sobre a nossa fome e a nossa saciedade. E nós começamos a ter um fortalecimento desse intestino a partir de boas bactérias, um sistema imunológico íntegro e uma barreira intestinal ótima. E aí o nosso intestino funciona bem, a gente começa a ir no banheiro todos os dias, eu não tenho aquela barriga estufada, distendida, o meu humor fica ótimo, porque um eixo intestino-cérebro bem organizado deixa as pessoas com humor, uma serotonina lá em cima, humor bacana, não é aquela pessoa chata, enfesada, mal-humorada. Então, esse é o bom funcionamento do nosso trato intestinal. Vamos pensar agora o contrário dessa situação. Vamos pensar agora que você está sedentária, dormindo mal, sem água, barriga estufada, super cansado, cabelo caindo. Aí você chega no seu trabalho, é só BO para você resolver, só problema na sua vida, ambiente super estressante. Chega final do dia, você fala assim: Nossa, eu mereço aquele docinho, porque eu estou muito estressado. E assim, quando você vê, já se passaram 8, 10 anos da sua vida que você vem tendo essa rotina. E tudo certo, a grande parte das pessoas tem essa rotina comum, né? E aí, meus amados, é o seguinte, o que é que acontece? Essas bactérias, elas não vão produzir esse ácido graxo de cadeia curta quando elas recebem esses alimentos ruins. E aí, a consequência disso é um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, a famosa disbiose intestinal. E quando nós entramos nesse quadro de desequilíbrio, nós não conseguimos mais sinalizar
o eixo intestino-cérebro, a gente começa a ter baixa produção hormonal, a gente começa a ter um humor ruim e o pior de tudo, associado com aquela perda da integridade do intestino, né, a celulinha que descola, nós começamos a ter um sistema imunológico, um sistema de defesa aqui do nosso intestino fortemente ativado. Então, são duas coisas que acontecem. Eu perco a minha barreira intestinal, então eu começo a ter um intestino permeável, a célula descola uma da outra porque eu perdi a prisilha e eu começo a ter disbiose, desequilíbrio dessas bactérias. Essas duas coisas fazem com que as minhas células de defesa, as minhas células de sistema imunológico, elas fiquem totalmente concentradas aqui no meu intestino, tentando, né, defender, porque a gente perdeu a nossa barreira. E aí, quando isso acontece, eu sempre brinco assim, né, que abriu a porteira, começou a entrar coisa boa e coisa ruim. E o que é que entra de ruim dentro do nosso corpo? Entra uma coisa chamada LPS, que são lipopolissacarídeos. São fragmentos dessas bactérias mal digeridas que vêm dessa disbiose. E aí esses pedacinhos de bactérias, eles entram dentro do nosso corpo através do nosso sangue. Então eles passam ali a nossa barreira intestinal que foi perdida, eles entram, ficam circulando dentro do nosso corpo, e aí você vai imaginar que é tipo uma visita que chegou lá na sua casa que você não queria receber. E aí você precisa mandar essa visita embora de algum jeito. E aí você faz o seguinte, né? Você tenta ligar para alguém, fala: "Não, eu preciso mandar essa visita embora, eu não quero receber esse lipopolissacarídeo aqui dentro do meu corpo". E aí você não sabe o que fazer, né, o seu corpo não sabe como se defender, aí ele pega e liga para a polícia. Quem é, gente? A polícia, parafraseando aí para o nosso sistema imunológico, para o nosso corpo, é o nosso sistema imunológico. Então a nossa defesa, que vai mandar essa visita chata embora, é o nosso sistema imune. E aí por longos anos esse processo fica acontecendo. E aí eu fico cronicamente ativada, eu fico com o meu sistema imunológico cronicamente ativado por longos anos, tentando defender o meu corpo contra a entrada desses pedaços de bactéria que ficam entrando. Só que chega uma hora que o nosso sistema imunológico ele cansa. E aí a inflamação vai entrando, citocina inflamatória, esses pedaços, essas coisas ruins vão entrando. E o nosso sistema imunológico, ele começa a não dar conta mais de conter essa inflamação. E aí ele começa a ativar algumas células, chamadas de TH. São linfócitos T. T-helper, né? Falando aí mais bonito para vocês. E quando a gente ativa essas células, aí o bicho pega. Porque essas células ativadas, elas vão começar a manifestar as doenças autoimunes. Por quê? O nosso corpo, ele não sabe dar um, um tirozinho leve, assim, né? Ele dá um tiro de canhão. E aí ele tenta eliminar essa inflamação, essas citocinas que estão entrando dentro de nós, dando esse tiro de canhão. E quando ele tenta, de uma vez por todas, né, tendo ativado esses linfócitos T, eliminar essas coisas dentro de nós, ele acaba atingindo os nossos órgãos que têm semelhança com essas coisas que ele quer eliminar. Para vocês terem uma ideia, a molécula do glúten, ela é muito semelhante ao nosso tecido de tireoide. Então, quando o nosso sistema imune tenta mandar embora esse invasor, né, a gliadina, esses aminoácidos, essas inflamações, essas citocinas que vão entrando, que não pertencem ao nosso corpo, ele reconhece o que é ruim, mas ele também acaba atingindo o que é bom. E aí ele dá esse tiro de canhão, destrói uma parte dessas citocinas, mas também ele acaba destruindo coisas que são boas para nós. Digamos que esse tiro de canhão, ele respinga em quem é inocente. E aí, se respinga na nossa tireoide, que está aqui no nosso pescoço, nós vamos começar a ter uma infiltração de linfócitos dentro da nossa glândula, e essa infiltração de linfócitos manifesta uma doença autoimune dentro da nossa tireoide.
chamada de tireoidite de Hashimoto. Se essa infiltração, né, se essa defesa, esse sistema imunológico cronicamente ativado, ele começa a atacar as nossas articulações, nós vamos começar a ter uma artrite, dores articulares. Se começa a atacar as células musculares, nós vamos começar a ter dores no corpo, fibromialgia. Se começa a atacar a nossa pele, nós podemos ter psoríase. Então, aonde tem afinidade é o sintoma que vai manifestar, certo? Então, brevemente, esse assunto ele é bem complexo, mas para que vocês entendam qual é a relação do nosso estilo de vida, principalmente a relação do nosso intestino com o aparecimento de uma doença autoimune. Ele se baseia nessa desbiose intestinal, nessa perda da integridade intestinal, nesse leaky gut, nesse intestino permeável e nessa hiperativação de um sistema imunológico que fica por muitos anos cronicamente ativado e que causam essas doenças, tá? Basicamente, para vocês entenderem como é que surge, tá? O mecanismo ele é bem complexo, mas eu quis me limitar aqui, me restringir à importância de ter um intestino saudável, mas mais do que isso, a importância de você ter um estilo de vida saudável. Quanto mais você cuida do seu sono, da sua alimentação, quanto mais água você bebe, quanto melhor é o seu sono, melhor é a tua qualidade de vida e mais longe de ter doença você estará, certo? Então, fiquem ligados aqui, teremos mais conteúdos como esse para que vocês entendam, para que vocês conheçam de onde vêm as doenças e para que vocês saibam como a gente pode prevenir através do nosso estilo de vida. E é mais simples do que vocês pensam, tá bom? Grande beijo!